Bem sabemos a devastação da Covid-19 no mundo inteiro. E nos deixou bem claro que precisamos nos reinventar, nos adaptar a essa nova realidade. Para isso, eu convidei o professor Henrique Rocha Lemos, direto da Noruega, para nos relatar como está sendo essa adaptação. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui com o professor Henrique Rocha Lemos, tá? Direto da Noruega. Vamos conhecer um pouco sobre o nosso convidado de hoje, certo? Henrique Rocha Lemos é de Belo Horizonte e morou em Lavras por 7 anos. Ele representava Lavras nos campeonatos de natação, treinava no LPC, fez muitos amigos em Lavras. Ele se mudou de Lavras para a Noruega e mora lá há 13 anos. O professor Henrique é formado em Engenharia de Sistemas Elétricos na Universidade Noruega de Ciência e Tecnologia. Ele participou do parlamento da universidade, foi responsável pela pesquisa de design e produção de uma bateria de um carro de corrida elétrico, de Fórmula S. E ganhou segundo lugar no Campeonato Mundial na Austrália. E ganhou primeiro lugar no design e construção do carro na Alemanha. Que belo, hein? Currículo. Parabéns, meu amigo Henrique. Hoje é professor da Faculdade de Stavanger, na Noruega. O professor Henrique está vivendo um desafio, como todos os professores no mundo inteiro, de lecionar nesses tempos de corona. Vamos conhecer mais sobre o dia a dia de um país de primeiro mundo em relação ao combate à pandemia. Seja bem-vindo, professor Henrique. É um prazer recebê-lo em meu programa. Obrigado, Fernando Rodrigues. Muito obrigado. Então, isso. Em primeiro lugar, é um prazer enorme, né, de revê-lo, né? Aliás, né, tivemos contatos, né, quando você morava aqui em Lavras, né, através até mesmo da sua mãe, né, que trabalhou comigo, fizemos grandes trabalhos maravilhosos, né? É uma mulher super inteligente, capaz, nossa Paula Rocha, né, Diniz, é um sucesso. Bom, mas vamos lá, vamos começar, porque eu acredito que todos nós estamos curiosos para saber como está o primeiro mundo lidando com essa pandemia, certo? Então, professor, quando e como o coronavírus entrou na Noruega? Então, tudo começou aqui na Noruega. Eu acredito que seja melhor se eu começar a contar para você como é um pouco a rotina dos noruegueses. Os noruegueses, eles trabalham e eles têm férias pagas. Eles acumulam as férias pagas e muito norueguês gosta de usar essas férias pagas em fevereiro. Então, eles pegam uma semana de fevereiro e saem pelo mundo esquiando. E vários noruegueses gostam muito de esquiar no norte da Itália, entre a Itália e a Suíça. Então, os noruegueses viajaram até a Itália, ali no norte da Itália, e começaram a esquiar no final de fevereiro. Foi provavelmente, se eu não me engano, foi a última semana de fevereiro. Então, eles esquiam, e quando se esquia, existem festas, e eles foram, em torno de 27 noruegueses, foram para essas festas e se divertiram, e depois voltaram para a Noruega. Bom, no momento em que eles voltaram para a Noruega, aí começou a pandemia aqui. E aí, a partir de março, no início de março, a gente já teve, começaram a ter casos aqui na Noruega de corona. É uma coisa realmente, eu falo que não está mais no controle. Estamos lidando, né, com o inimigo invisível. Eis a questão, né? Eu tenho duas visões diferentes. Eu tenho a minha visão de norueguês, digamos assim, e a minha visão de brasileiro. A minha visão de brasileiro, eu acredito que a situação
é verdade, não tem muito o que fazer, né? A gente acaba pegando. Ia pegar de qualquer jeito, não tinha como. Mas, como norueguês, a gente costuma ser um pouco mais exigente e nós acreditamos que a Noruega poderia muito bem ter avisado para as pessoas que pelo menos, tomem cuidado quando viajar ou que até não viajassem durante as férias de inverno, e aí provavelmente poderia ter diminuído a possibilidade da Noruega ter tido tanto caso quanto ela teve. Mas eu acredito que foi ok, que eles até fizeram um trabalho positivo, um trabalho bom. Mas eu acho que essa falha está sendo, sabe, professor, geral. Eu acho que o mundo todo foi afetado, né? Devido à negligência até mesmo, né? Vamos ser sinceros, dos chineses, né? Que foi realmente relatar para o mundo depois que já virou uma pandemia. Né? Na realidade, eles deveriam ter comunicado que estava acontecendo alguma coisa diferente e tal, até para que o mundo se preparasse. Não, simplesmente jogou, né, para nós, né, ou seja, essa situação e depois que já estava lastrado, né? Então, realmente, é algo, realmente, os governantes do mundo inteiro estão fazendo o que pode. A gente, né, percebe muito bem disso, porque realmente estamos vivendo uma guerra, né, realmente invisível, né? Então, realmente, a gente tem que ter essa consciência como cidadãos, né, como cristãos, né, como povo, cada um. Só que a questão até que me levou a convidá-lo, né? Primeiro, lógico, até mesmo para nos rever, né? Nós, né, somos amigos de muitos anos, né? E eu lá também para saber como é que está essa relação no primeiro mundo. Tá? Vamos para a segunda pergunta, professor. Qual foi a reação do governo diante da entrada do vírus no país? Então, o vírus entrou no final de fevereiro e no início, acredito que no dia em torno do dia 7, mais ou menos, foram relatados 27 pessoas com corona na Noruega. Aí o governo perdeu um pouco o controle, eles perderam o controle, e ali há uma semana, quando foi no dia, mais ou menos uma semana, então no dia 14, 15, em torno disso, a Noruega fechou. Começou a pensar em fechar, e realmente fechou ali logo em seguida. Foi na verdade, para ser mais exato, eu lembro da quinta-feira com meus alunos, eu ia dar uma aula ao meio-dia, e quando eu cheguei para dar aula, eu descobri que não tinha ninguém, porque a escola tinha mandado todo mundo de volta para casa e a situação foi tão rápida, as coisas que aconteceram, que ninguém me avisou. Então eu cheguei no laboratório, a gente ia ter um laboratório e não tinha ninguém no laboratório. Eles me avisaram não, que realmente as escolas estão fechando, e a partir dali, e aí começou a aula sendo dada em casa. Então oficializou isso na sexta-feira dessa semana. Então provavelmente foi na segunda semana de março. Foi na segunda semana de março. A Noruega fechou, na segunda-feira a Noruega estava completamente fechada, só estava saindo na rua as pessoas que são os trabalhadores essenciais, né, que a gente chama. Os trabalhadores essenciais que trabalham na parte de comida. Então, os restaurantes estavam fazendo comida, entregando comida, mas eles não estavam aceitando clientes de entrarem para dentro do restaurante e sentar. Os supermercados estavam ainda funcionando, mas tudo com 2 metros de distância, e todos os supermercados tinham o álcool, né, para a gente passar o álcool gel para passar na mão, desinfetante. E, e foi assim que a Noruega reagiu. É claro que as coisas foram evoluindo, então cada vez mais que a doença ia sendo evoluída, mais problemas apareciam. Então a Noruega tem umas férias, que são as férias de Páscoa, onde nós temos uma semana de férias. Então as pessoas que não pegam as férias de inverno, normalmente pegam as férias de Páscoa para poder esquiar. É a última oportunidade dos noruegueses de esquiar,
Páscoa aqui é bem sagrada, então os noruegueses pegam uma semana de Páscoa. E é festejada quase igual ao Natal, a Páscoa aqui. Olha. Então, é bem grande a festa. Então os noruegueses normalmente têm cabanas na montanha para poder esquiar, e foi proibido ir para as cabanas nas montanhas, porque os governadores locais não tinham capacidade suficiente de atender as pessoas se caso elas começassem a ficar com corona. Então a Noruega pediu para as pessoas voltarem para casa nessa época por causa exatamente desse motivo de que não tinha como, não tinha capacidade suficiente se caso as pessoas começassem a ficar doentes. E ficaram, e ficaram. Teve alguns casos de pessoas que ficaram doentes quando foram para Páscoa e tiveram que voltar. Então foi uma das formas que a Noruega tentou se proteger durante essa corona. Essa época de corona. Dentro das normalidades, porque, na realidade, o mundo foi pego de surpresa, né? Como até mesmo eu salientei há minutos atrás, realmente, né? Então, assim, tanto nós, né, terceiro mundo, né, os subdesenvolvidos, o em desenvolvimento, e o primeiro mundo, realmente foi pego realmente de surpresa. Realmente é uma situação realmente que ninguém esperava, né? O mundo, ninguém estava preparado para isso, não é verdade? Então, como se diz, estamos adaptando conforme seja até mesmo todo o processo, o andamento, a situação que vai caminhando, não é mesmo? Bom, mas falamos sobre a entrada da pandemia, não é isso? A reação do governo em relação a essa situação, né? E agora é importante que nós saibamos, né, nós brasileiros, saibamos qual foi a reação da população norueguesa diante das decisões do governo. Então, tem um chavão dos noruegueses que eles falam que finalmente terminou os 2 metros de distância, agora a gente pode voltar ao normal, que são 5 metros de distância. Então, sim, sim. Eles são mais frios, né? A gente que é brasileiro, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de dar beijinho, de dar oi, o que é normal do brasileiro. Que eles são mais, de natureza, eles já são mais afastados normalmente. Então, para os noruegueses de escutar o que o governo está falando e fazer aquilo que o governo está falando, não foi muito difícil. Existiram certas exceções, mas aqui na Noruega a justiça ela tem um braço muito forte, podemos falar assim. Então, as pessoas que brincaram com a doença, elas acabaram sendo presas e levaram uma multa que na época era em torno de 5 mil reais de multa por aqueles que brincaram, né? Espirraram na casa dos outros, suspiram Sim. sem querer ou por querer. Então tiveram palhaços, sempre há alguns palhaços nessa história, né? As pessoas que não obedecem. No mundo inteiro. E a Noruega foi com o braço firme e no mundo inteiro. Com certeza. E acabaram que isso não aconteceu mais. Aconteceu poucas vezes, infelizmente, mas foram poucas vezes. Felizmente, que foram poucas vezes, mas infelizmente que aconteceu, né? Infelizmente teve que acontecer. Mas deu tudo graças a bem, assim, relativamente bem, dentro do possível. Até o momento está dando tudo relativamente bem. Sim. É como você mesmo falou, né? Da cultura mesmo, né? Ou seja, dos noruegueses, né? Devido até à região mesmo, né? Porque está muito próximo, né? Do norte, né? Fica no norte mesmo, né? Então, como se diz? Tem uma boa parte da Noruega que fica no Polo Norte. Exatamente. A maior parte da Noruega, assim, em relação a pessoas que moram, não fica no Polo Norte, mas fica bem próximo. Então, estamos com sol agora e são quase 8 da noite aqui. Então, próximo do polo, então é difícil de escurecer no verão. Sim, com certeza. Então, quer dizer, é uma questão também, então, como eu falei, até mesmo desse costume mesmo deles, né, desse hábito e tal. Então, realmente, em termos vamos dizer, de reações, né, assim, em termos de convivência no seu dia a dia, eles até não tiveram esse impacto que nós latinos tivemos. Porque
porque né, nós latinos somos muito calientes, somos muito felizes, somos muito abertos, né? Então, realmente, esse lado, assim, em tese, até foram mais receptivo em relação à questão do rigor do governo. Não é isso, norueguês? Não é Foi verdade? mais fácil para o norueguês Sim. e as regras. Eu acredito que é bem mais fácil para os noruegueses seguirem as regras. Também pelo fato de que a Noruega ela acredita mais no que os políticos falam, porque os políticos daqui eles têm aqui existe uma televisão estadual que as pessoas seguem, então nós pagamos, ela é fora do governo, mesmo que toda a população Uhum. norueguesa pague, eles tomam conta que o governo esteja fazendo o trabalho deles. Então existem debates aqui Entendi. onde a primeira-ministra vai, e todos os líderes de partidos vão. Então, por causa dessa cultura de falar a verdade, essa cultura dos políticos serem obrigados a discutirem política, fatores Com políticos mesmo, transparência. Com com transparência, né? transparência. Vamos dizer assim. Exato. Então, acaba que os noruegueses escutam o governo e fazem o que o governo está falando. Ai, que Então, ótimo. Muito uma bem. grande sorte, sim, dos noruegueses terem Sim. um governo. Como a Noruega, professor, resolveu a questão financeira de quem ficou em casa sem poder trabalhar? Então, a perspectiva de um brasileiro, ele viria talvez essa oportunidade, talvez não todos os brasileiros, mas alguns brasileiros poderiam ver essa oportunidade como uma forma de pegar dinheiro do governo. Mas aqui na Noruega, eles são muito rígidos. Então é muito difícil, se você fizer uma coisa errada, você leva ferro, digamos assim. Então, por exemplo, o que os noruegueses fizeram, é, eles fecharam todos os negócios, né, que não poderiam ser mais abertos, e aí eles pagaram 80% do salário de cada um dos trabalhadores para os trabalhadores que ficaram em casa. Ou se o seu negócio está sendo fechado por causa da corona, o norueguês vai te ajudar. Ele vai te ajudar. A Noruega tem muito dinheiro, eles possuem um fundo de investimento norueguês, que foi criado a partir do petróleo. Aí vem toda a história do petróleo, que há muitos anos atrás, na década de 80, 90, foi encontrado petróleo aqui na Noruega. Final dos anos 70 e início dos anos 80. E foi encontrado petróleo também juntamente com a Inglaterra. Então era uma terra entre a Noruega e a Inglaterra que foi encontrado muito petróleo. A Inglaterra gastou o dinheiro inteiro, a Noruega revestiu o dinheiro. Então, como a Noruega é um dos poucos países que tem dinheiro, que teve essa super quantidade de dinheiro, essa super riqueza de petróleo, e soube utilizar essa riqueza de maneira inteligente, sem fazer políticas de dar dinheiro para todo mundo. Então, por esse motivo, a Noruega tem um fundo muito grande monetário. Então, eles usaram um pouquinho desse fundo durante essa crise, porque o fundo é feito para crise. Então, o fundo foi usado da maneira correta, que é para caso de crise. Então, eles ajudaram certas empresas que iam desaparecer. Uma empresa de aviação, ela ia desaparecer se não fosse ajudada. E eles ajudaram certas indústrias que iriam também terem grandes problemas se caso não tivessem ajuda do governo. O que acontece é que existem, por exemplo, se você tiver um shopping de sapato, vamos dizer assim, você tem um shopping de sapato, você vende tênis, sapato e calçados, e seu shopping está indo bem. Aí, de repente, acontece uma corona. Então, o que a Noruega vai fazer? Você vai fechar seu shopping, seus empregadores vão ser todos pagos, então você não precisa se preocupar com eles, e eles vão olhar e ver o quanto que você recebeu nos últimos 2 anos. Aí tem um teto máximo de dinheiro que eles vão dar, mas aí eles vão te dar o dinheiro que é seu. Se caso você estivesse falindo, então vamos dizer, sua sapataria não estava indo bem, você não tem como vender seus sapatos mais, já estava indo de mal a pior, e você estava esperando talvez de 2020 as coisas ficarem melhores, aí a Noruega só te ajuda até ali. Então, mesmo com a ajuda da Noruega, existiram
certas lojas e certas empresas que acabaram fechando, mas por motivos que já iam fechar, vamos dizer assim. Se não melhorasse em 2020, eles iriam fechar. E como nós entramos em muitas crises de uma vez só, não é somente a crise da corona, a gente tem a crise do petróleo, que a Rússia e a Arábia Saudita fizeram, temos outras crises econômicas também que acabaram vindo, então, como além da crise do corona, tem outras crises também por trás, realmente várias empresas e lojas, infelizmente, acabaram fechando, mas no geral, a economia da Noruega, assim, a parte do pessoal, a parte do comércio da Noruega está seguro. A Noruega realmente conseguiu dar essa segurança para o comércio do seu comércio. Ah, isso é muito bom, com certeza. É como eu falei, né? É uma questão de atitude, né, consciente, que saber, né, que não podemos abraçar, né, ou seja, cruzar os braços e simplesmente deixar as coisas fluírem, né? Temos que reinventar, temos que agir, né? Temos que correr atrás de novas oportunidades, né? Realmente. Mas, professor, quando a quarentena acabou, quais as regras que a Noruega adotou para que a população pudesse voltar a trabalhar e ter uma vida normal, e, ao mesmo tempo, se proteger do vírus? Então, a Noruega começou a abrir novamente, a partir do dia 15 de junho. Ela abriu para alguns poucos países e abriu o comércio, mantendo a distância de 1 metro e a higienização das mãos, como algo que todo mundo deve fazer. Mais tarde, dali a um mês, a Noruega abriu para os outros países, criando europeus, não todos os países do mundo, mas países europeus, criando regras de que países que se você tivesse visitado, você voltaria e teria que ficar de quarentena. Em alguns países, como Alemanha, Dinamarca, não há necessidade de quarentena, mas se você tivesse ido para a Espanha de férias, o que os noruegueses gostam muito de fazer, porque eu sei que parece, que coisa chique, né, ir para a Espanha de férias, mas na verdade fica mais barato ir para a Espanha de férias do que ficar na Noruega de férias. Então, as pessoas que vão para a Espanha de férias têm um tempo melhor, a alimentação é mais barata, a bebida é mais barata e você pode fazer mais festas e fica melhor, fica umas férias melhores. Então, Sim. os noruegueses acabaram que se fosse para lá e tirasse as férias, quando voltasse ia ter que ficar de 10 a 15 dias de quarentena, né? E além de correr o risco aí de pegar a doença, porque a Espanha tem uma quantidade grande de pessoas que pegaram o vírus. Sim. Então, entre outros países, a Inglaterra também estava na lista, a Itália também estava na lista. No momento eu realmente não estou lembrado do resto, mas foram alguns países, a Suécia, a Suécia não podia nem entrar na Suécia. A Suécia é o tempo inteiro muita discussão entre abrir ou fechar a Suécia, porque a Noruega e a Suécia é quase um país só. Então a nossa fronteira ela é muito fraca, né? É uma relação muito boa que a Suécia tem com a Noruega. Os noruegueses têm com os suecos, a língua é muito próxima também. Então, os noruegueses gostam de ir na Suécia para comprar comida e bebida, porque lá é mais barato, voltar para cá com a comida e a bebida. Eles também têm famílias lá. Então, fica muito complicado para a Noruega manter fechado. Então, assim que eles podem abrir, eles se sentem seguros e confortáveis com abrir a fronteira, eles abrem a fronteira, mas nem sempre eles mantêm a fronteira aberta. Eles costumam, por enquanto a fronteira voltou a fechar, então agora a fronteira está fechada novamente para a Suécia. Então funciona desse jeito, modifica quase o tempo todo. Então até, por exemplo, comigo assim que nós começamos a dar aula de volta desse semestre, a gente começou na quarta-feira da semana passada, a gente tinha uma regra. E aí, quinta-feira, veio uma regra completamente diferente.
a gente teve que mudar toda a nossa rotina, todo o sistema da escola, e nós ainda estamos no processo de adaptação. Então, teve uma classe que não teve aula hoje, porque a gente não conseguiu ainda adaptar as mudanças que o governo está exigindo. Então, é um desafio atrás do outro, mas o que a gente tem que fazer é concentrar e trabalhar para resolver os problemas. Normalmente, Com certeza. Com certeza, sem dúvida. Aliás, o desafio, né, professor Henrique, do mundo inteiro, né? Sabemos muito bem, né, que estamos vivendo realmente, como se diz, né, um dia de cada vez. Então, quer dizer, né, cada coisa que a gente está tendo, cada dia que amanhece, é uma forma de conduzir, né, é assim que está funcionando. Eu tive, né, eu estava lendo, né, algumas reportagens e tal, em relação, né, ao país, até mesmo porque para nós interagirmos melhor, né, sobre a Noruega, eu vi, parece que não foi obrigatório o uso de máscaras aí no país? Pois é, a máscara foi da seguinte forma. Os noruegueses basearam-se em pesquisas científicas e eles descobriram que a manter a distância diminui a possibilidade de você pegar o vírus durante 80%. Se a gente tirar essa distância e só usar a máscara, diminui a possibilidade para 40%. Como a Noruega é um país que é pouca gente para muita terra, fica muito fácil para os noruegueses manterem a distância. Então, o governo resolveu que não ia ter problema para os noruegueses de não usarem a máscara. Porém, quando a gente vê Oslo, no momento agora, exatamente agora, eles estão discutindo utilizar a máscara em transportes públicos. Então, o governo já está avisando que, se você for pegar um transporte público, por ser menor e por ter mais gente, eles acreditam que seja mais seguro que as pessoas daquela região utilizem a máscara. Nós também utilizamos máscara para pegar avião e, no momento, também está uma discussão para começar a utilizar a máscara para pegar trem, que aqui na Noruega, algumas cidades são conectadas com trem. A maioria das grandes cidades são conectadas com trem. Então, muitos noruegueses viajam com trem. E muitos noruegueses viajam com navio. Na verdade, o último problema que nós tivemos foi que a empresa responsável por navios, né, ela não fez o que era para ser feito. Eles não manteram a distância correta, eles deveriam ter utilizado, eu não sei se é exatamente máscara, mas a distância não estava correta, a utilização da parte higiênica não estava completamente correta, e acabou que teve uma pandemia ali, né, naquele navio, e aí agora nós estamos com um novo topo na curva, felizmente. Já está voltando a normalizar, já está diminuindo a quantidade de pessoas por dia, chegamos a 52 pessoas por dia com corona, novas pessoas com corona, mas já normalizou, já voltou a em torno de 19, 20 pessoas por dia. O que estava no verão, a gente estava quase com 3 a 2 pessoas só no verão. Então, realmente foi um pouco de topo. Eu sei que não parece muita gente, mas a gente tem que lembrar que a Noruega são 4 milhões e meio, 4 milhões e 700 mil habitantes. Então, isso faz uma diferença para os noruegueses, essa quantidade de pessoas. Com certeza, sem dúvida. Inclusive, até a próxima pergunta tem muito a ver com isso também. Aqui no Brasil é inverno, então aí é verão. Como está sendo as férias de verão noruegueses em tempos de pandemia? Então, os noruegueses, eles normalmente viajam para a Espanha, como eu já tinha falado. Mas no momento, como eles não têm a oportunidade de viajar na Espanha, eles começaram a viajar aqui na Noruega. E a Noruega, ela não foi feita para muito tráfego nas estradas, então a gente não tem estradas muito largas mais para o norte. No sul, a gente tem boas rodovias, mas mais para o norte são muitos fiordes, muitas montanhas, muitos túneis. Então, normalmente só são 2 pistas.
que acontece é que os noruegueses, o hotel da Noruega, ele é muito caro. Então, os noruegueses resolveram comprar um trailer para poder viajar, em motorhome. O que acontece é que quando você tem trailer e motorhome numa cidade, numa estrada pequena que não tem como ninguém te ultrapassar, você aumenta o tráfego ainda mais e cria trânsito ali, né? O trânsito fica pesado nas estradas. Então, infelizmente, durante essa época, esse verão, as estradas estavam cheias, com muito carro, com muitos carros e as pessoas dirigindo bem devagar. E tem que ter muita paciência para achar uma oportunidade para ser ultrapassada, mas não teve aumento de incidentes, felizmente, nas estradas, todo mundo estava seguro, mas realmente os noruegueses ficaram mais na Noruega. Eles resolveram viajar para o norte da Noruega, que é muito bonito, norte da Noruega, muito bonito, e para a região do oeste, ali onde fica Ålesund, Bergen, e aqui é a minha cidade. Vão para essa região, vão para esse lado de cá, não para o lado de Oslo. O lado de Oslo fica com menos gente, porque lá não tem uma paisagem tão bela quanto essa região. Essa região que tem mais fiordes. Então eles acabaram vindo para essa região. Baseando nisso, até completando nessas informações, as férias, né, noruegueses, né? A Noruega, né, sabemos, é um destino turístico bastante procurado pelas belezas naturais, né, que, aliás, até você salientou que as estradas, né, são curtas, né, até mesmo porque devido até à natureza, que é importante, né? Os fiordes, a gastronomia. Como que o governo está fazendo com o turista? Porque a gente sabe que o turista é um problema para o contágio, devido, né, que ele quer se divertir, ele quer automaticamente conhecer o país, né? Assim, né, com todas a liberdade possível. Como é que está sendo feito isso, esse controle? Aí que está o problema da Noruega. É que nessas férias de verão, o problema número 2. Então, o problema número 1 dessas férias foi o transatlântico, né, o navio, que teve infecção. E o problema número 2 foram turistas que não respeitaram as regras de 1 metro, não respeitaram passar o álcool gel na mão antes de entrar nos shoppings, nos cafés e nos restaurantes. E aí eles trouxeram com eles vírus. Mas, no mais, isso foi mais concentrado na região de Oslo do que nessa região daqui, ou no norte. Teve um caso numa cidade próxima daqui, e poucos casos em uma cidade grande, que é Trondheim, onde onde eu fiz minha universidade. Alguns casos lá por causa de turistas. Mas, no mais, foi concentrado na região de Oslo. Então, o que a Noruega está fazendo, ela está tentando ver se eles vão fechar para turistas ou não. Então, eles provavelmente estão pensando seriamente em fechar a partir de agora para turista, por causa que existem vários turistas que, infelizmente, não seguem as regras e acabam transmitindo a doença. Lamentavelmente, com certeza. Como está a situação da Noruega hoje, após as férias de verão? Está acontecendo a segunda onda? Então, a Noruega está tentando impedir a segunda onda. Como disse, tiveram turistas da Europa que vieram para cá que tinham um vírus, tiveram um vírus que aconteceu dentro do navio. Então, os dois ajudaram a criar uma segunda onda, uma segunda onda pequena no momento. Então, a Noruega conseguiu dessa vez reagir mais rápido e responder de maneira um pouco mais eficiente, de forma com que diminuiu a quantidade de pessoas que estão sendo infectadas. Então, nós esperamos que não haja uma segunda onda de verdade. Agora está uma ondinha no momento, mas uma segunda onda realmente grande, nós esperamos que isso não aconteça. Tem Amém, chance se de não Deus acontecer. quiser. Se Deus quiser, Amém. não aconteça. Sim. Espero que seja até, não só aí, como no mundo inteiro, né? Que nem haja. Amém. Não é verdade?
Tá. Verdade. Bom, professor, as férias de verão acabaram e as aulas vão começar. Você até salientou já algumas, né, algumas perguntas atrás. Como será a vida do professor norueguês neste ano letivo? No ano passado foi bem caótico. Nós tivemos que voltar para casa, tivemos que trabalhar em casa, achar ferramentas que nós podíamos utilizar para ter a aula na internet. Então, foi mais caótico e foi mais problemático ano passado. Realmente a qualidade de ensino, infelizmente, caiu. Nós fizemos o nosso melhor para não deixar cair, mas não tem como. Realmente, nada substitui uma sala de aula. Mas isso é uma realidade no mundo inteiro, viu, Isso professor? é uma Porque realidade a no mundo gente inteiro. percebe no mundo inteiro. Infelizmente, assim, mesmo adaptando, né? Cada país, lógico, tendo a sua, né, a sua forma de adaptar didaticamente, né, vamos dizer, falando, né, da melhor forma, mas não é eficaz tanto quanto a presencial. Né? Então, Não, infelizmente, realmente, não é. Então, o que nós queremos é que não volte a ser só pela internet. Então, nós estamos tentando o nosso melhor para fazer as aulas serem nas escolas, mas sempre mantendo esse 1 metro de distância. Então, por exemplo, eu vou ter que dar aula para 2 salas ao mesmo tempo, porque não pode ter todo mundo na mesma sala. A gente vai ter que separar em 2 salas. Nós estamos agora comprando equipamento de câmera para poder filmar em uma sala e mandar para outra, e filmar de outra e mandar para outra sala. Então eu posso ficar revezando e eles vão poder ficar vendo em tempo real onde eu estou. Então nós acreditamos que dessa forma a gente pode manter a qualidade de ensino e não voltar a ter os problemas que nós tivemos no semestre passado. Principalmente porque existem certos alunos que, infelizmente, eles ficam cansados, né, desmotivados por causa de tudo que está acontecendo, dessa mudança de ritmo, da falta de perspectiva de emprego, e eles ficam desmotivados e acabam não fazendo o que tinha que ser feito. Então, tivemos alunos que teve esse problema. Graças a Deus foram poucos. Na verdade, foi um que teve. Então, foi o melhor de todos. Então, vamos dizer, digamos assim, que foi o melhor de todas as possibilidades. Infelizmente, as coisas andaram relativamente bem e estão andando relativamente bem na parte de ensino. Mas é um desafio para todos os professores, principalmente professores de curso superior, porque nós temos que manter os nossos alunos com 1 metro de distância e passando álcool na mão o tempo inteiro. Os alunos de ensino fundamental e ensino médio já não têm a mesma necessidade, eles foram liberados de se encontrarem, mas manter a higiene na mão e manter passando álcool. Mas eles podem encontrar um pouco mais perto, então eles podem sentar mais juntos, um pouco mais juntos. Quem não pode somos nós, né? Porque foi demonstrado na corona que jovens normalmente não pegam, e se pegam, na grande maioria das vezes, não dá muito problema. Às vezes dá, infelizmente. Existem jovens que infelizmente tiveram um final triste nessa corona, mas não é a maioria. Então, por este motivo, a Noruega acredita que o ensino fundamental e o ensino médio pode voltar mais ou menos ao normal. Ainda mantendo muita higiene na mão, se você começar a ficar com algum tipo de sintoma, é para você ficar em casa, isso é para todos. Então, se você achar que você está com alguma coisa, você pode ficar em casa, para você ficar em casa, tanto estudante como trabalhadores. Não é para vir para o trabalho, não é para sair fora e passear. Você entra imediatamente em quarentena e você é testado. Se você quiser ser testado, agora no momento você pode ser testado na hora que você quiser. Antigamente não era assim, porque a Noruega não tinha capacidade suficiente ainda de teste para poder testar a população toda. Então eles estavam priorizando as pessoas que já estavam realmente piores com a doença.
Mas no momento agora... Apresentando um quadro, né? Apresentando um quadro mais, né, mais grave. Aí eles fazem um teste. Mas no momento agora, quem quiser pode ser testado na hora que quiser. Então, eu acredito que isso facilite o controle da doença. Sim, com certeza, amém, que assim seja, né? Assim, isso é um relato, né? Ou seja, acho que é de muita população do mundo inteiro, né? Em relação a que o mundo não será o mesmo. Você pensa assim também, professor? Para tudo existe um lado negativo e um lado positivo. Não é até mesmo para uma crise como essa. O lado negativo, é claro, nós vamos perder muitas pessoas. Eu acredito que eu espero que o mundo aprenda e esteja mais preparado para uma possível doença no futuro. Já no caso do lado positivo, nós realmente desenvolvemos mais tecnologias, né? Agora nós vemos que alguns trabalhos realmente podem ser feitos em casa, então aí a gente pode diminuir o nível de tráfego de carro mesmo nas ruas, de pessoas andando, de poluição, né? Então, talvez Exato. nós possamos diminuir a poluição no futuro e ficarmos mais bem preparados para qualquer tipo de pandemia que possa acontecer. Qualquer tipo de Aliás, a doença. natureza agradece, né, professor? Não Não é verdade? A natureza agradece, não é verdade? Bom, professor Henrique, meu grande amigo também, muito obrigado, professor, pela sua honrosa participação no meu programa. Você gostaria de acrescentar algo mais? Deixar alguma mensagem para os meus amigos, seguidores? Olha, para os brasileiros e os lavrenses, eu espero que vocês estejam seguros e estejam saudáveis. Há muito tempo que eu não vou em Lavras, eu sinto falta daí. E eu espero ver Lavras de volta daqui a alguns anos, quando tudo voltar ao normal. Amém, se Deus quiser. Aliás, desejo boa sorte com as suas aulas. Vamos torcer para passar esse pesadelo, lógico, se Deus quiser, logo, 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 né? Acabar rapidamente e que a vida volte ao normal ou, vamos dizer, dentro das nossas possibilidades, né? E quem sabe, né? Voltando assim, nós aqui teremos, né? Ou seja, o prazer de recebê-lo aqui em Lavras, né? De novo, você, sua mãe, né? Que vai ser um enorme prazer para todos nós revê-lo, né? Assim, presencialmente, vamos dizer, né? Porque a gente está tendo agora, né, um momento de muita gratificação, de estar conversando com você, entrevistando, falando um pouco, né, sobre o primeiro mundo, né, a Noruega. Hoje você, né, tem um cargo, né, bem de respeito, que é professor, então sabe muitas dificuldades, né? E que Deus abençoe, tá? Aquele abraço e fique com Aquele abraço. Deus. Você também. Fica com Deus. Obrigada. Estamos provavelmente no estágio de reflexão, portanto, muito longe do distanciamento histórico necessário para entender o momento. Qual será o mundo pós-coronavírus? Que lições teremos aprendido? Como passaremos a lidar com a saúde? Como ficarão o aspecto do cotidiano, como as relações de afeto, o mercado de consumo, a espiritualidade? Ninguém tem ainda essas respostas. O resultado vai depender de nossa compreensão dos acontecimentos, dos posicionamentos da sociedade civil, das atitudes socialmente responsáveis das empresas, dos caminhos adotados pelos governantes. Em resumo, vai depender de nós mesmos.